Olá, turma. Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Para a nossa aula de hoje, vamos estar realizando a resolução da atividade das páginas 214 e 215 do nosso livro. Essa atividade é referente ao conteúdo visto na nossa última aula sobre regra do octeto e ligação iônica. Também, para a resolução desse exercício, nós temos uma observação. As questões 9, 10 e 12, elas não serão comentadas, ok? Vamos dar início à nossa atividade. A questão 1 diz o seguinte: quando um elemento químico, alumínio, de número atômico 13, se combina quimicamente com um elemento enxofre, de número atômico 16, a fórmula e a ligação são respectivamente. Então, gente, nesse caso aí, o que nós temos que fazer, primeiro de tudo, temos que fazer a distribuição eletrônica para os dois elementos químicos. Vamos fazer primeiro a distribuição para o alumínio e em seguida a gente faz a distribuição eletrônica para o enxofre. Então, vamos começar distribuindo os 13 elétrons do átomo de alumínio. Então, fica essa distribuição eletrônica: 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1. Então, a gente observa que o alumínio, na camada de valência, ele possui 3 elétrons. Então, isso quer dizer o quê? Quer dizer que o alumínio ele é um átomo que, para ele se estabilizar, ele tem que perder 3 elétrons, se transformando num cátion trivalente, Al3+. Não é isso? Porque quando ele perde os 3 elétrons aqui, ó, ele passa a ter 8 elétrons na última camada. Aí ele se iguala eletronicamente a um gás nobre, ok? Da mesma forma, vamos fazer para o enxofre. Fazemos a distribuição eletrônica dos 16 elétrons, então nós vamos ter essa distribuição eletrônica: 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. A gente observa que na camada de valência do enxofre, ele possui 6 elétrons, ó, 2 mais 4, 6 elétrons. Então, para que ele adquira estabilidade, o enxofre ele deve ganhar 2 elétrons. Ele ganhando 2 elétrons, ele vai passar a ter 8 elétrons na sua camada de valência. Então, ele deve se transformar no ânio enxofre 2-, que é o ânio sulfeto, ok? Então, observe o seguinte agora. Vamos determinar a fórmula desse composto. Primeiro, que tipo de ligação irá existir entre o alumínio e o enxofre? Bem, gente, como eu tenho um cátion e eu tenho um ânion, cátion, carga positiva, ânion, carga negativa, eu vou ter a presença de uma atração eletrostática devido à presença de cargas opostas. Então, quando eu tenho essa atração eletrostática devido à presença de cargas opostas, é porque a minha ligação que irá se formar é uma ligação iônica. Então, já sei que a ligação entre o alumínio e o enxofre é a ligação iônica. Agora, vamos determinar a fórmula iônica desse composto. Então, ó, primeiro a gente expressa o cátion e depois o ânion. Lembrando do que nós vimos na explanação do nosso conteúdo, que o expoente do cátion ele vai passar a indicar a quantidade de ânion, do ânion, ou seja, ele se transforma em índice. O expoente do ânion ele passa a ser o índice do cátion, indicando a quantidade do cátion. Dessa forma, ó. Então vai ficar Al2, ó, o expoente do enxofre vai indicar a quantidade de alumínio, e o expoente do alumínio vai indicar a quantidade do enxofre. Então, eu tenho o Al2S3. Resposta correta, letra B. Al2S3. E a ligação existente entre o átomo de alumínio e de enxofre é a ligação iônica. Questão 2. A questão 2 fala o seguinte, ó.
os elementos x e y do mesmo período da tabela periódica têm configurações S2P4 e S1, respectivamente. Ou seja, o x tem distribuição da camada de valência S2P4 e o y tem distribuição da camada de valência S1. Considerando-se essas informações, é correto afirmar que a fórmula do composto constituído pelos elementos x e y e o tipo de ligação envolvida entre eles são. Bem, gente, essa questão 2, vamos interpretá-la da mesma forma da questão 1, tá? Por quê? Para o elemento x e o elemento y, eu tenho a quantidade de elétrons na camada de valência. Então, eu posso, a partir dessa quantidade de elétrons na camada de valência, eu posso definir o comportamento dos elementos x e y. Ou seja, se x ele vai se transformar em cátion ou em ânion, e se y vai se transformar também em cátion ou em ânion. Se eles vão ganhar ou perder elétrons. Então, olha só, x. O x ele tem na sua camada de valência, quando a gente soma aqui, ó, 2 mais 4, 6 elétrons. Como ele tem 6 elétrons, a tendência desse átomo X, desse elemento X, é ele ganhar 2 elétrons, se transformando no ânion X2-. Já para o átomo Y, Y tem 1 elétron na camada de valência. Como ele tem 1 elétron na camada de valência, é mais fácil ele perder esse elétron. Ele perde esse 1 elétron, se transformando em um cátion Y1+. Ok? Para a gente definir a fórmula, observa bem. Primeiro, sempre o cátion, depois o ânion. Como eu tenho a presença do cátion e do ânion, a ligação estabelecida será a ligação iônica. Atração eletrostática devido à presença de cargas opostas, transferência de elétrons, não é isso? Então, quando a gente organiza, eu vou colocar o Y primeiro, Y com a carga do cátion e o X com a carga, Y com a carga aqui do ânion, tá vendo? Y2, que é a carga do ânion, e o X com a carga do cátion, que é 1, carga 1, Só que o 1 não precisa aparecer, é desnecessário. Por quê? Porque o próprio símbolo aqui, X, já me indica que eu tenho um átomo X, ok? Então, a resposta correta, letra D. A fórmula do composto é Y2X e a ligação predominante é a ligação iônica. A questão 3. Soluções são misturas homogêneas de 2 ou mais substâncias. A água é um solvente muito eficaz para solubilizar compostos iônicos. Quando um composto iônico se dissolve em água, a solução resultante é composta de íons dispersos pela solução, ou seja, eu vou ter a presença de cátion e de ânion. O composto que representa melhor a solução esquematizada na figura ou seja, esse composto ele foi adicionado em água e ele sofreu a transformação em íons, tá? Como ele é iônico, ele sofreu ionização, tá? O composto ele é iônico, então ele sofreu ionização. Na ionização, ele produziu um cátion com carga 2+, e 2 ânions, 2 ânions com a carga 1-. Cátion com a carga 2+, e o ânion com uma carga negativa, tá? Então, aqui, dentre as alternativas, qual é o composto que melhor representa essa solução, tá? Qual o melhor composto? Então, eu tenho que fazer o quê? O contrário da questão 1 e da questão 2. Em vez de definir a fórmula, eu vou definir quem, dentre as alternativas, é o cátion bivalente e um ânion monovalente. Então, olha só, como nós vamos fazer isso? Primeiro de tudo, eu vou chamar de X o cátion bivalente, carga 2+, tá? X aleatoriamente, tá bom? Ok? E eu vou chamar de Y
de Y, o ânion monovalente, ó, 1 menos. Então, aqui eu tenho um cátion com a carga 2 mais, e eu tenho um ânion com a carga 1 menos. Tudo bem? Agora, eu vou usar a determinação da fórmula do composto iônico, que no qual nós devemos fazer o quê? O expoente do cátion, ele vai se transformar em índice do ânion, ou seja, vai indicar a quantidade do ânion. O expoente do ânion vai indicar a quantidade do cátion. Então, quando você faz essa relação, ó, então eu vou ter x1 e y2. Sabemos que o índice 1 não precisa aparecer, então eu vou ter o quê? X e y2. Olhando para essa representação genérica, qual das alternativas tem essa representação aqui, ó? Um cátion e 2 ânions. Ó, um cátion e 2 ânions. Se a gente observar aqui, ó, a única alternativa que tem essa representação, ó, essa representação aqui é quem? A letra A. Ó, X, um cátion, Cl2, Y2, tá? Então, se vocês se deparar com uma questão desse formato, faça dessa forma, que você não irá se complicar na hora de encontrar a fórmula desse composto já pré-definido. Tudo bem? Questão 4. A nanofiltração é um processo de separação que emprega membranas poliméricas cujo diâmetro de poro está na faixa de 1 nanômetro. 1 nanômetro é equivalente a 10 a menos 9 metros. Considere uma solução aquosa, olha, solução aquosa, preparada com sais solúveis de cálcio, ó, cálcio, magnésio, sódio e potássio. Nós temos 4 tipos de sais. Um sal de cálcio, um sal de magnésio, um sal de sódio e um sal de potássio. O processo de nanofiltração dessa solução, ó, retém os íons divalentes, ó, retém os íons divalentes, ou seja, íons que têm duas cargas, ou positivas ou negativas, mas deve apresentar duas cargas. Quando eu falo em íons divalentes, são íons que têm duas cargas, ou seja, ou ele ganhou 2 elétrons, ou ele perdeu 2 elétrons. Vamos lá, continuando. Enquanto permite a passagem da água e dos íons monovalentes. Quem são esses íons? Ó, monovalentes. Esses íons monovalentes são cátions e ânions que ou ganhou um elétron ou perdeu um elétron. Então, ó, a pergunta da questão. As espécies iônicas retidas são: quem ficam retidas? Ó, retém os íons divalentes. Nesse caso aqui, ó, dica para vocês, cujo acabamos nos últimos dias de estudarmos tabela periódica. Se você observar o cálcio e o magnésio, eles são da família 2A. Eles são metais alcalinos terrosos. Sódio e potássio pertencem à família 1A. São metais alcalinos. Então, se a espécie retida são os íons divalentes, dentre os 4 aqui, ó, quem formam íons divalentes são os elementos pertencentes à família 2A. No caso, a resposta, letra D, cálcio e magnésio. Eles vão formar cátions divalentes. Cálcio 2+, magnésio 2+. Já o sódio e o potássio vão formar ânions, vão formar cátions monovalentes, ou seja, sódio 1+, potássio 1+. Então, vai ficar retida apenas os íons divalentes, no caso, o cálcio e o magnésio. Letra D. A quinta questão diz o seguinte: diversos compostos formados por metais alcalinos e halogênios têm grande importância fisiológica para os seres vivos. A partir do fluido extracelular de animais, vários desses compostos podem ser preparados. Dentre eles, um é obtido em maior quantidade e outro, apesar de sua importância para a síntese de hormônios, é obtido em quantidades mínimas. Esses dois compostos estão indicados, respectivamente, em
Então vamos lá. Interpretando a questão, no início ele diz o seguinte, ó, que diversos compostos formados ó, por metais alcalinos, família 1A, que possui lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e o frâncio. E os halogênios, que é a família 7A, que é formado por quem? Flúor, cloro, bromo, iodo e o astato. Tá? Então, a resposta correta dessa questão, eu tenho que encontrar dois compostos que tenham o cátion sendo um metal alcalino e os ânions sendo halogênios, ok? Então, a resposta correta é a letra A. Se você observar, ó, sódio, metal alcalino, cloro, halogênio, ó, halogênio. Aqui o outro composto, o iodeto de sódio, Na, que é o sódio, metal alcalino. O iodo, halogênio, tá? Por que não a letra B? Porque na letra B, ó, o enxofre, ele é um calcogênio. Na letra C, eu tenho um enxofre, que é um calcogênio. Na letra D, opa, eu tenho o bromo, que é halogênio, e tenho o cloro, que é halogênio. Só que aqui, ó, o magnésio, ele é um metal alcalino terroso, por isso que não é a letra D, ok? Então, na quinta questão, você deveria encontrar as duas substâncias que são formadas por metais alcalinos e halogênios. E essas substâncias estão presentes na letra A. Sexta questão, ó, os íons cálcio 2+, aqui é o ânion hipoclorito, ó, ClO-, e eu tenho o ânion cloreto, que é o Cl-. Então, eu tenho dois ânions e um cátion. Ó, um cátion divalente e dois ânions monovalentes. Compõe o sal de fórmula. Então, quando eu for combinar esses três íons aqui, ó, esse cátion com esses dois ânions, qual o composto que eu vou obter? Gente, devemos prestar atenção no seguinte. Quando você encontra a fórmula de um composto iônico, as cargas elas devem se anular. Ó, as cargas têm que se anular. Então, aqui, ó, eu tenho a carga 2+. Aqui eu tenho uma carga 1- e uma carga 1-. Quando eu somo 1- mais 1- dá 2-. 2- anula 2+. 2+, 2- é igual a 0. Não é isso? Então, ó, o composto que irá ser formado pela união desses três íons é o composto presente na letra A. Ó. Nesse caso, eu tenho anulação das cargas. Ó. Cálcio 2+, ClO-, Cl-. 2+, 2-. Está nula. Essa é a forma correta. Tá? Por que não na letra B? Porque aqui quando eu tenho Cl2, ó, então eu tenho aqui, ó, menos, né? 1-. 2 vezes 1- dá 2-. Com 1- aqui dá 3-. Para 2+, as cargas não estão equilibradas. E assim, ó, você pode analisar sucessivamente que a letra C, a letra D e a letra E, as cargas não se anularam, ok? Por isso que estão erradas. A questão 7. A questão 7, a gente olha para ela de momento, a gente acha que ela é complicada, mas não é. Vamos decifrá-la durante a leitura. Ó, os metais alcalinos terrosos, família 2A, como o estrôncio, pertencem ao grupo 2 da tabela periódica, como eu acabei de falar, família 2A. Tem a tendência de perder 2 elétrons para a formação de sais com os halogênios pertencentes ao grupo 17, como o iodo. Então, gente, o que ele está querendo dizer aí? Que todo elemento químico pertencente à família 2, ao grupo 2, que é a família 2A, qual é a sua forma estável? Eles têm a tendência de perder 2 elétrons. Então, a forma estável do cálcio, que é da família 2A, é cálcio 2+, do magnésio, magnésio 2+, do berílio, berílio 2+, do estrôncio, estrôncio 2+, do rádio, rádio 2+. Tá ok? E assim sucessivamente. Então, todo elemento químico pertencente à família 2A, a sua forma estável é se transformando em cátion divalente, ou seja, perdendo 2 elétrons. Já aqui, ó, o iodo, por pertencer à família dos halogênios,
família 7A, todo halogênio se estabiliza ganhando um elétron. Então, se estabiliza se transformando em ânion monovalente. Tá ok? Então, aqui, ó, assinale a alternativa em que todas as informações estão corretas. Que informações são essas? A fórmula do iodeto de estrôncio, a representação do cátion, o número de nêutrons, prótons e elétrons, tá? Primeiro de tudo, vamos focar nesses dois primeiros aqui, ó, a fórmula do iodeto de estrôncio. Então, ó, a questão já nos disse que o estrôncio pertence à família 2A e ele tem a tendência de perder dois elétrons. Então, o estrôncio, ele é da família 2A, ele perde dois elétrons e ele se transforma no cátion estrôncio 2+. O iodo, ele é um halogênio, pertence à família 7A. Por pertencer à família 7A, ele ganha um elétron, se transformando no ânion iodeto, um I-, I-, ok? Quando eu faço aquela relação que o expoente do cátion indica a quantidade do ânion, o expoente do ânion indica a quantidade de do cátion, eu vou ter como fórmula iônica, aqui, ó, na letra D, ó, eu vou ter SrI2, I2. Vamos tirar aqui essa alternativa. Vamos analisar. Eu vou ter, ó, SrI2, que vai estar formado. O cátion é o Sr2+, aí aqui eu tenho o número de massa 88, número atômico 30, 88, número atômico 38. Quantos nêutrons vai ter? 88 menos 38, aqui, ó, 88 menos 38 vai dar 50. 50, então eu tenho 50 nêutrons. Aqui eu tenho, ó, número de prótons, é o número atômico, 38. No caso do cátion, ó, estamos falando do cátion. Quantos elétrons? Se ele fosse neutro, ele teria 38, mas ele perdeu 2 elétrons. 38 menos 2, 36. Resposta à letra D. Ok? Tranquilo? Então, se você observar aqui, ó, a letra A, B e C já estava fora, por quê? A letra A e B, fórmula errada, e a representação do cátion errada, porque ele diz que elementos da 2A perdem 2 elétrons, aqui só perdeu um, tá bom? Na letra C, a fórmula estava correta, mas o cátion também está errado. Na letra E, por que que está errado? Porque ele deu como número de nêutrons o número de massa. E o número de massa é o somatório entre o número atômico e o número de nêutrons. Então, nesse caso, para descobrir os nêutrons, é a subtração entre a diferença entre o número de massa e o número atômico. Ok? Questão 8. A questão 8 fala o seguinte, ó. A pólvora negra é constituída por uma mistura de 75% de nitrato de potássio, que é o KNO3, também conhecido como salitre, 15% de carvão, carbono principalmente, e de 10% de enxofre. Sobre essas substâncias, pode-se afirmar que ligações iônicas ocorrem aonde? Aí, no caso, ligações iônicas. Gente, só irá existir aí ligações iônicas somente no salitre, tá? No salitre, que é aqui, ó, o potássio é da família 1A, ele perde um elétron, e eu tenho o ânion nitrato, NO3-. Eu tenho cátion e ânion, ligação iônica. Então, aqui eu tenho ligação iônica no salitre e no enxofre, tá? E no enxofre, tudo bem? No carbono, eu tenho ligação covalente, ok? Questão 11. A questão 11 diz o seguinte, ó. Essa questão é voltada para as propriedades dos compostos iônicos. Foi o último tópico que nós discutimos na nossa aula sobre ligação iônica, as propriedades dos compostos iônicos. Então, vamos lá. A propriedade que pode ser atribuída à maioria dos compostos iônicos, isto é, aos compostos caracterizados predominantemente por ligações iônicas entre as partículas, é: letra A, dissolvidos em água formam soluções ácidas? Não, isso não é uma das propriedades dos compostos iônicos. Por quê? Os ácidos, como a gente estudar mais à frente, vai ser o nosso próximo conteúdo,
Depois que fecharmos a parte de ligações químicas, o próximo conteúdo será funções. E dentro das funções nós vamos ver que os ácidos eles são compostos covalentes, compartilhamento de elétrons. Então a letra A está errada. B. Dissolvem-se bem em gasolina, diminuindo sua octanagem. Não, eles não dissolvem em gasolina, tá? Composto iônico dissolve em solvente iônico, tá? Letra C. Fundidos, isto é, no estado líquido, conduzem corrente elétrica? Resposta correta. Todo composto iônico, ele será um bom condutor de eletricidade quando ele estiver fundido, ou seja, no estado líquido, ou quando ele estiver em solução aquosa, ou seja, quando ele estiver misturado com água, tá bom? Letra D. Possuem baixos pontos de fusão e ebulição? Não, é o contrário. Composto iônico possui altos pontos de fusão e ebulição. E a letra E são moles, quebradiços e cristalinos. Tá, eles são cristalinos, mas quebradiços eles não são, muito menos moles, tá bom? Questão 13, tá? Lembrando que nós passamos a questão 9, a questão 10 e a questão 12. Nós não comentamos ela, tá bom? Questão 13. De modo geral, os compostos que possuem ligações iônicas, identifique as afirmações corretas, tá? Também é a mesma como a questão anterior. Vamos falar de propriedades. Então, afirmação 1. São solúveis em derivados do petróleo? Essa afirmação ela é falsa. O composto iônico ele é solúvel em solvente iônico, tá? Também é solúvel na água. 2. São encontrados na natureza no estado sólido. Verdade. Todo composto iônico ele é sólido. Por quê? Porque a gente viu que ele tem altos pontos de fusão e ebulição. 3. Apresentam compostos de ebulição, apresentam pontos de ebulição elevados e pontos de fusão baixos. Isso está falso. Por que está falso? Pontos de ebulição elevados, está certo. Mas pontos de fusão baixos, não. Também são elevados os pontos de fusão. Afirmação 4. São duros e quebradiços? Verdadeiro. Eles são duros. E pelo fato de serem duros, eles podem ser quebrados. Ser quebrados, tá? Não vamos confundir uma coisa. Ah, professor, eles podem ser quebrados? Podem. Porque na sua dureza, tá? Eles não sofrem deformações, como os metais. Os metais a gente não pode transformar ele em lâminas, tá? E em fios. Os compostos iônicos a gente não pode fazer isso. Se a gente tentar transformar em lâmina um composto iônico, ele quebra. Quando a gente exercer pressão. Se a gente tentar estirar um composto iônico em fios, ele também quebra, tá? Ele é duro, porém ele é quebradiço. Eles não são maleáveis e nem dúcteis. Afirmação 5. Apresentam alta condutividade elétrica em solução aquosa. Verdade. Como a gente respondeu a questão anterior, se eles estiverem fundidos, ou seja, no estado líquido, ou na presença de água, eles são bons condutores de eletricidade. Então a sequência é F, V, F, V, V. 14. Nos compostos iônicos, os íons se unem devido a forças de atração eletrostática. É o que eu falei desde a questão 1. Se eu tenho a presença de um cátion e de um ânion, cargas opostas, vai ocorrer a força de atração eletrostática. Havendo atração eletrostática entre as cargas opostas, eu vou ter a formação do composto iônico. Tudo bem? Então vamos lá. Nos compostos iônicos, os íons se unem devido a forças de atração eletrostática. Esses arranjos de cátions e ânions fornecem grande estabilidade aos compostos e determinam suas principais propriedades, como a gente viu, altos pontos de fusão, altos pontos de ebulição, são sólidos, não é isso? Conduzem corrente elétrica quando estão no estado líquido ou em solução aquosa, e assim sucessivamente. A respeito dos sólidos iônicos, é correto afirmar que apresentam altos pontos de fusão e de ebulição? Verdade. Todo composto iônico, a fusão e a ebulição
apresentam altos valores. Exemplo, o cloreto de sódio, a fusão dele é em torno de 804 graus Celsius. Letra B, são bons condutores de eletricidade no estado sólido? Não. Ou ele deve estar no estado líquido ou em solução aquosa, ou seja, eu tenho um composto iônico mais água. Letra C, se transforma em compostos moleculares quando fundidos? Não. Compostos moleculares são compostos que possuem ligações covalentes. Essa aqui está fora. D, se apresentam como líquidos ou gases na temperatura ambiente? Não, se apresentam como sólidos. Sólidos. A questão mesmo fala, ó, a respeito dos sólidos iônicos. Então a letra D é errada. A quinta questão, que é a nossa última questão desse exercício. Cloreto de sódio é um composto iônico que se encontra no estado sólido. Dissolvido em água, dissocia-se completamente, ou seja, vai liberar cátion e ânion. Acerca desse sal, é incorreto afirmar que, olha só, incorreto, ele quer afirmação errada. Tem fórmula, letra A, tem fórmula NaCl? Verdade, cloreto de sódio tem fórmula de NaCl. B, no estado sólido, a atração entre os seus íons é muito forte e por essa razão possui elevado ponto de fusão? Verdade, isso aqui ele está falando do que nós chamamos do retículo cristalino, que é como os compostos iônicos se organizam. Eles formam o chamado retículo cristalino, que são estruturas geométricas altamente compactadas. Por isso que todo composto iônico ele é sólido, devido à existência do retículo cristalino. Letra D. A ligação entre os seus íons é por covalência. Gente, a pergunta diz que o cloreto de sódio ele é um composto iônico. Se ele é um composto iônico, a ligação entre os íons é covalente? Não, é iônica. A resposta é errada, letra D. Letra E. HCl e NaOH são o ácido e a base que dão origem a esse sal? Isso é verdade. O cloreto de sódio ele é formado pela reação de neutralização entre o ácido clorídrico, HCl, e o hidróxido de sódio, NaOH, que aí irá produzir o cloreto de sódio, NaCl, e água. Ok? Então, gente, espero poder ter ajudado vocês a compreender melhor o conteúdo de ligações iônicas, tá ok? Deixamos de fazer 3 questões porque elas precisariam de muito mais tempo para se desenvolver, tá bom? Então, essa aula ela iria ficar muito mais extensa, tá ok? E a gente precisaria de conceitos que ainda não estudamos, mas creio que com essas questões que nós acabamos de resolver, tá? Mostrando cada item de cada questão, como interpretá-las, será o suficiente para vocês aprofundarem ainda mais o conhecimento de vocês a respeito de ligações iônicas. Então, a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau.